Deus exaltado, glorificado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a adoração nessa noite sempre. Nós estamos aqui para lhe prestar um culto. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo 26. Salmo 26. Todos abriram? A palavra do Senhor diz assim no Salmo 26, no versículo 1: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a astúcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Amém? Coloca a tua Bíblia na cadeira. Feche os teus olhos e limpe-se na presença do Senhor. Lave as tuas mãos na inocência, a tua vida na inocência de Jesus Cristo, no sangue inocente de Jesus Cristo, para que assim você possa andar em volta do altar dele, para que você possa subir ao altar dele e permanecer no santo lugar. Senhor, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, teus servos, Pai, que temos nos esforçado para andar em santidade, para fazer aquilo que é reto, para fazer aquilo que é justo, mas nem sempre é possível, Senhor. Nos deixamos levar pela nossa carne, somos seduzidos, Pai, pelo inimigo, pecamos contra ti, é verdade, nós sabemos isso e não queremos negar a Deus, porque se negarmos o pecado, fazemos o Senhor de mentiroso. Queremos confessá-lo nessa noite, Senhor, ponderando, meditando naquilo que fizemos, naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que olhamos e que foi de desacordo, Senhor, com o teu propósito e desígnio para as nossas vidas. Limpa-nos com o sangue da tua aliança, Senhor. Reabilita-nos para que assim possamos estar diante de ti. Envolve-nos, Pai, com a tua santidade e retira diante da tua face as nossas transgressões. Sonda o nosso coração, ó Deus, penetra os desígnios do nosso pensamento. Se em nós houver algum caminho reprovável aos teus olhos, arranca de dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que, segundo o professar dos teus lábios e a sinceridade do teu coração, o perdão do Senhor é derramado sobre a tua vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o nome dele, exalte o nome dele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos bendizê-lo. Ele não está morto, ele está vivo e se move sobre nós, se move sobre nós. O amor vai explodir, vai trazer vida aos nossos
eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar.
Deus. Aleluia. Somos teus. Desejamos a tua presença. Queremos ser o altar.
passagem que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. O Espírito de Deus me falou algo muito impressionante, que ele nunca me havia falado antes no que diz respeito a essa passagem. A palavra do Senhor nos diz que aquele que desobedecer ao Senhor, ele será lançado num lago de fogo. O que Satanás estava fazendo ali? A pessoa de Nabucodonosor, ele estava reivindicando para si a obediência e a adoração que Deus busca de nós. E quem não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo. Só que o que Satanás esqueceu é o que Deus falou através de Isaías: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas muitas águas, eu não te abandonarei. Aleluia, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram a Satanás. Foram lançados na fornalha de fogo. E Deus entrou lá e disse: porque você me obedeceu, o fogo não vai te queimar, nem a roupa deles foi chamuscada. Aleluia, eu estou aqui. Eu estou aqui com tudo que sou, com tudo que eu tenho de poder. Nabucodonosor então ficou impressionado e disse: como nós lançamos esses 3 homens e tem um quarto lá dentro e o aspecto deles
saber quantas coisas comigo hoje, irmão. Desse texto que você nem imagina. Aleluia. Vamos continuar falando para o nosso Deus. Aleluia.
A motivação do coração de Davi em escrever essas palavras porque um dia Deus virou para Samuel e disse assim: por que você ainda tem dó de Saul, se eu já o rejeitei? Vai à casa de Jessé, o Belionita, porque lá eu já me provi de um rei. Ele é de boa aparência, ele é sensual em palavras, mas tem um detalhe: ele vai fazer toda a minha vontade. Antes de Davi ser o Davi que nós conhecemos, Deus sondou a vida dele e viu que no coração dele havia espaço para que Deus pudesse usá-lo poderosamente. Mas depois de anos e anos, situações que passaram, que aconteceram na vida de Davi, ele disse: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração mais uma vez. Vê se há dentro de mim algum caminho mal. A palavra do Senhor diz que nós devemos entrar na presença do Senhor com ousadia e intrepidez, pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo rasgou através do seu sangue, a saber, através da sua carne. E criou ousadia a de Davi. Esse mesmo salmo ele diz: os teus pensamentos são maravilhosos demais, como poderia alcançar? Mas nesse mesmo salmo ele entra com ousadia: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Três coisas Davi demonstra nesse salmo: ousadia, dependência e confiança em Deus. E começa com ousadia, porque qual homem pode entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, sonda o meu coração, se o desígnio do coração do homem é constantemente mal? Mas a dependência, ele diz: se tem algum caminho mau, retira, porque eu quero os teus pensamentos, que são maravilhosos demais para mim, eu não os posso atingir. E confiança, eu confio em ti, Senhor. Eu confio que o Senhor vai me sondar.
porque eu sei o que eu fiz e que o Senhor vai me usar. Você quer pedir isso hoje com o Senhor? A perspectiva de Davi. Eu não sei quantos anos você tem caminhado. Eu não sei se um dia Deus sonhou no teu coração e enxergou que você poderia fazer toda a vontade dele. Mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando dentro de você, as motivações foram mudando dentro de você, as aspirações foram mudando dentro de você. E Deus precisa te sondar mais uma vez, te quebrantar mais uma vez, te transformar mais uma vez, para te usar como sempre desejou, como sempre desejou. Nós vamos falar hoje de predestinação. Muitos não entendem e dizem que Deus predestinou alguns para a salvação. Então, o que nós podemos fazer? Uma sonda. O que nós podemos fazer? Se Ele predestinou alguns, pede na perspectiva de Davi. Amém. É interessante. Eu cheguei aqui a semana passada. Eu falei assim, na quinta-feira. Eu passei o dia inteiro buscando de Deus, pensando que Deus não tinha me dado uma palavra para eu ministrar. Até que vim para cá, para a igreja, deixa eu já te dei desde ontem. Você que não prestou atenção. E aí eu ministrei a palavra de Gideão. Amém? Eu estava saindo por aqui. Eu tinha a palavra que eu vou ministrar, obviamente. Quando eu peguei a cancela do portão para abrir para a presbítera passar com o carro, Deus me deu a palavra. Amém. É impressionante. E Deus vai falar
fortemente ao nosso coração. Para falar hoje, obviamente. Mas a vigília, a palavra da vigília me falou a sabedoria para que possamos prosperar. Amém? A sabedoria para que vivamos a prosperidade. Porque quem quer sabedoria assim, precisa buscar o Senhor para tudo que vai fazer. Você quer prosperar? Seja vigília em todas as áreas da tua vida, mas financeiramente principalmente. Quando se fala em prosperidade, a gente lembra logo de vida financeira. Deus falou algo muito sério no coração, que vai quebrar paradigmas, que vai arrojar por terra muitos ensinamentos que você ouve aí fora a respeito de prosperidade. E você vai entender o caminho da prosperidade, o caminho que Deus estabeleceu para a prosperidade. Amém? Dê uma pessoa que está aqui. E você pode ter certeza, vai quebrar muitos paradigmas, muitos ensinamentos que você tem ouvido aí fora. E se você observar tudo que é ensinado, quer dizer, muita coisa que é ensinada aí nas igrejas, não tem nada a ver com o mover de prosperidade de Deus. Se você observar na Bíblia, não tem nada a ver. O caminho que Deus estabeleceu para a prosperidade é completamente diferente daquilo que muitas pessoas têm ensinado. Amém? Ore pela tua família. Clame ao Senhor pela tua casa, pelos teus amados. Ore. Senhor, nós cremos na tua aliança, nós cremos na tua promessa, nós cremos na tua herança. Nós somos teus servos, Pai. E quando nós te buscamos, a tua palavra diz que somos galardoados, somos abençoados. Por isso, Senhor, nós te buscamos essa noite em favor da nossa casa, em favor da nossa família, porque queremos o galardão que o Senhor derramou sobre a vida de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita o nosso lar, visita, meu Deus, a nossa família com unção, com poder. Despedaça todo jugo, desfaz toda a obra do inferno. Nos dá sabedoria, ó Deus, para nos posicionar diante das investidas que são inúmeras do inimigo, para que nos submetamos a Ti e assim tenhamos força para resistir ao inimigo e ele possa fugir de nós. Ouve a nossa oração, Deus, ouve o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Acampa os teus anjos em volta do nosso lar. Nós precisamos dos teus livramentos, precisamos da tua proteção, porque se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar o sentinela. Meu Deus, nós temos a polícia, nós temos, Senhor, as leis, mas se o Senhor não guardar a nossa casa, estaremos à mercê do inimigo. E melhor é confiar em Ti, como diz a Tua palavra, do que confiar nos príncipes, do que confiar nos homens. Ouve o nosso
nosso clamor, ó Deus, ouve o nosso clamor e derrama da tua bênção sobre o nosso lar, sobre os nossos queridos, aonde quer que eles estejam, Senhor. Guarda-os, cerca-os por trás e por diante, e sobre eles, Pai, coloca a tua mão, em nome de Jesus Cristo. Abençoa com prosperidade, abençoa com cura, ou com restauração, com restituição, com libertação. Liberta das drogas, da prostituição, do adultério, do alcoolismo, da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria, do homossexualismo, do lesbianismo. Desfaz, Senhor, todo o jugo das trevas e move-te, Senhor, com o teu poder libertador. Nós oramos, Pai, pelos teus servos que fazem a tua obra. Clamamos, Pai, pelos apóstolos, pelos bispos, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos obreiros, levitas, missionários, evangelistas, enfim, ó Deus, aonde tem servo teu fazendo a tua obra, lá esteja a tua mão, a tua proteção, o teu cuidado, oh meu Deus, e o teu favor sobre eles e sobre os seus amados. Eu oro pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos e pelos meus cunhados. Eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelas nossas filhas, por Stephanie, por Débora, e clamo, meu Deus, como sacerdote, meu Deus, em favor de cada família aqui representada, concordando com a oração dos teus servos e servas, para que as suas famílias sejam alcançadas, os seus amados sejam visitados pelo teu poder, e o teu nome seja glorificado entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? Irmãos, eu estava botando a mão na consciência, na cabeça hoje. Já estamos no meio do ano, irmãos. Já estamos no meio do mês de maio, do mês 5. Já estamos em junho praticamente. Amém? Oh glória. Bendito é o nome do Senhor. Agora eu vou abrir Efésios, no capítulo 1.
Abriram aí? E adorar-te, ó Deus, como é bom exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças, como é bom dar-te aleluia. Como é bom recebe, ó Deus. Abrindo aí? Oh, glória. Quem lembra que nós lemos domingo aqui? Quem lembra? Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E aí o versículo seguinte, ele diz o quê? Ó. Então, assim como ele tem nos abençoado, ele fez o quê? Assim como ele nos tem abençoado, ele nos... Para quê? Vamos, gente, lê aí. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Será que Deus já sabia que eu ia nascer? Antes da fundação do mundo? Eu? Puxa, muita pretensão da minha parte, né? O que você acha? De um jeito de... Se meu pai não se encontra com minha mãe, eu nasceria do mesmo jeito? Ó, a família do meu pai é de origem portuguesa. A família da minha mãe, obviamente, de origem africana. Uma mistura de índio, porque a minha avó materna é descendente de índio. Então eu sou mameluco. Eu não sou maluco não, eu sou mameluco. É tudo, mistura de tudo. O cafuso. Meu avô veio de Itaberaba. A família do meu pai já morava lá em Ipaí. E aí, então Deus já sabia de tudo isso antes da fundação do mundo. Vocês estão dizendo? Então vamos ler de novo, né, para ver se eu me convenço.
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor ou caridade. Não vamos entrar nessa discussão se caridade e amor é a mesma coisa. Por favor. Isso dá problema. Porque eu casei uma presbítera com caridade. Ela pensa que eu estou amor. Caridade e amor é a mesma coisa? Então eu casei com ela com caridade. Vou fazer as pazes com ela agora. Ah. Não. É que a sua idade era cara. Tinha 26 anos, né? 26? Uma idade cara. Entendeu? Não era uma idade barata. Versículo 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua, para louvor da glória, de mais nada, só da graça dele, que por conseguinte é louvor a ele. A graça de Deus é que nos resgatou. É isso que está dizendo aqui nesse versículo, no versículo 5. Que ele nos fez o quê? Concedeu gratuitamente em quem? No amado Jesus Cristo. Senhor, nós louvamos o teu nome e bendizemos a ti, tu és nosso Deus. Exaltado de geração em geração é aquele que se assenta no trono, aquele cuja palavra é verdadeira, fiel e digna. E diante de ti nos colocamos mais uma vez em oração, ó Deus, dessa feita para te pedir, fala conosco, ministra-nos, orienta-nos, instrui-nos, para que saibamos nos posicionar, Senhor, na tua palavra, para que saibamos, ó Deus, falar a verdade da tua palavra para aqueles que ouvem, e não sejamos enganados nem levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Fala conosco e ministra o nosso coração, pois tu és o nosso Deus. Ministra o nosso coração e em tudo nós daremos a honra, o louvor e a gratidão, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém? Você acredita em predestinação, que Deus te predestinou para a salvação e que você é o, como diz o pessoal, gostosinho, a gostosinha? Que você é a última Coca-Cola do deserto? Você acha que Deus escolheu você e não escolheu outro? A pessoa que estava fora? Porque tem gente que quando vê isso, aquilo diz que não, é predestinação. Deus predestinou, eu sou predestinado. Você não é predestinado para a salvação. Você acha que existe isso? Não. E por que Jesus Cristo falou: ide pregar o evangelho a toda criatura? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, a partir do momento que eu levo o evangelho para toda criatura tem a possibilidade de se converter, de aceitar. Esse negócio de Deus predestinou o homem para a salvação. Todo o homem foi predestinado para a salvação. Todo o homem, todo. Sem exceção. Mas a escolha é minha. A escolha é do próprio homem.
Por isso Deus nos deu o livre arbítrio. Então, quando você ouvir alguém falar de predestinação, na perspectiva de que uns foram destinados para a salvação e outros destinados para o juízo, esqueça, isso é loucura. E eu vou te falar na Bíblia, te provar na Bíblia, porque nada que falemos pode destoar da Bíblia. Uma das nações que foram amaldiçoadas, e Deus falou que não podia entrar no seu tabernáculo, eram os Moabitas. Vocês sabiam disso? Os Moabitas e os Amonitas. Você acha que Ruth foi salva? Não. E Ruth era o quê? Você acha que Raabe foi salva? E Raabe era o quê? Cananeia. Você acha que Deus mandou Jonas para Nínive para quê? Para que Deus mandou Jonas para Nínive? Se Deus não queria salvar aquele povo? Será que Deus predestinou a Assíria para o juízo ou para a salvação? Os povos que Deus mandou destruir, em Deuteronômio ele dá uma orientação ao povo: se vocês chegarem lá e propor paz a eles, e eles quiserem paz, não destrua esse povo, eles serão servos de vocês. Mas se eles não quiserem paz, aí vocês destroem. Quais os requisitos para que eles vivessem no meio do povo de Deus? Abandonar os seus deuses, aceitar o Deus de Israel como único Senhor, lançar fora todos os seus costumes e andar naquilo que eram os costumes de Israel, a cultura de Israel. Amém? Então Deus, Ele predestinou todos para a salvação. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o inferno foi feito para quem? Para os homens? Se o inferno foi feito para... Não fui eu que disse, não foi nenhum homem que falou, foi o próprio Jesus que falou. O inferno foi feito para Satanás e para os seus demônios. O inferno foi feito para Satanás e para os seus demônios, com a possibilidade do homem ir para lá, caso não obedeça ao Senhor. Então Deus não predestinou o homem para o inferno, nenhum homem. O destino do homem ser o inferno é uma escolha dele. As suas escolhas determinam se ele vai para o inferno ou não. Assim como existem pessoas que escolhem ir para o céu por causa dos seus posicionamentos, tem gente que escolhe ir para o inferno por causa dos seus posicionamentos. Porque até na morte de Jesus Cristo, o que ele fez? O que ele fez? Hã? Não. Ele foi às regiões inferiores da terra para pregar aos espíritos. Ele foi pregar aos espíritos em prisão, irmão. Por quê? Porque ele não queria que nenhum deles se perdesse. O que Jesus Cristo foi fazer?
sei lá, para pregar aos espíritos de prisão. Se não foi tentar convencer, eu sou o Filho de Deus. Morri, eles devem ter pensado assim, né? Filho de Deus está morto aqui no meio da gente. Aqueles, obviamente, que não aceitaram. Deve ter pensado, igual o ladrão da cruz, um dos ladrões da cruz. Fica aí, você é filho de Deus, então por que você não desce daí e se salva? Ao passo que outro diz, não brinque não, você está passando por isso aqui, nem tá, pela condenação você está passando, você respeita a Deus? Lembra-te de mim quando entrares. De quem foi a escolha? De quem foi a escolha? Dele mesmo. Um escolheu ir para o céu e o outro escolheu ir para o inferno. Blasfemou, zombou, zoou o barraco de Jesus. Abra a tua Bíblia em Ezequiel 33. Olha o que diz aí no versículo 8. O que é que diz aí Ezequiel 33, 8? Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o desmandarei da tua mão. Amém? O que mais diz aí? Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Aleluia. Do ímpio. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte. Qual é o prazer de Deus? Qual é o prazer de Deus? É que ele se converta e seja salvo. Que ele se converta e seja salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer que o ímpio se converta e seja salvo. Então a expectativa de Deus, o desejo de Deus é que todo aquele que vive impiamente, ele se converta e seja salvo. Deus não faz distinção de pessoas. Deus está dizendo assim, ele não está distinguindo pessoas. Se é ímpio, eu não tenho prazer na sua morte. Na morte física, obviamente todos vão morrer, porque já está destinado a todos morrerem, desde Adão. Deus está falando de quê? Em morte? Porque se você for justo, você morre? Se você for ímpio, você morre fisicamente? Então Deus não está falando de morte física. E quando ele fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e seja salvo, ele está falando de salvação. E ele está falando no Antigo Testamento, de salvação. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e seja salvo. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Agora
capítulo 3. Amém? O que é que diz aí no versículo 8 também? Gálatas capítulo 3, versículo 8, o que é que diz aí também? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, denunciou o Evangelho a Abraão. Não. Só um minuto. Lê pausadamente aí, por favor. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Justificaria quem? Fez o quê? Preanunciou o Evangelho a Abraão. Preanunciou o Evangelho. Então Deus desejou o que para os gentios? Inferno ou salvação? Abraão era o quê? Abraão era o quê? Embora sendo descendente de Sem, Abraão já tinha desvirtuado, a família de Abraão já tinha desvirtuado. Moravam na Babilônia. Eu já falei para vocês, vocês sabem onde a Torre de Babel foi construída? Em que cidade? Em que terra? Na terra de Siná. Siná significa divisão. Na terra de divisão, eles queriam se dividir de Deus. Porque eles queriam o quê? Que o nome deles se tornasse célebre. A glória era para eles e não de Deus. No lugar de divisão, eles edificaram uma confusão. Babel. Porque ali Deus confundiu a língua deles. E aonde Abraão habitava? Com seu pai? Na Babilônia. Abraão é caldeu de nascimento. Então Deus preanuncia o Evangelho aos gentios na pessoa de Abraão. Quem são os gentios? Em tese, aqueles destinados para o inferno. Mas se Deus levanta o apóstolo Paulo e diz, vai pregar aos gentios, como é que Deus destinou os gentios para o inferno? Se Deus ordenou, você vai ser apóstolo aos gentios. Você sabe por que o evangelho foi pregado aos gentios? Esse é o primeiro. Não sabe? O apóstolo Paulo fala em Romanos para causar ciúmes aos judeus. O evangelho foi pregado aos gentios para causar ciúmes aos judeus. Mas a parábola dos dois filhos diz o quê? Qual é a parábola dos dois filhos? Quem lembra? A parábola dos dois filhos é: o pai vira para um filho e diz assim, filho, vai ao campo e faz isso. O que é que o filho faz? Não, ele diz que vai. Ele diz que vai. Eu vou, meu pai. Quando o pai dá as costas, o que é que ele faz? Fica aí, trouxa.
Aí o pai chama o segundo e diz: meu filho, vai trabalhar no campo. O que é que o filho diz? Não vou. Mas o pai dá as costas, e o que é que ele diz? Ah, meu pai me pediu, eu vou. Quem fez a vontade do pai? Você sabe essa parábola, o que é que significa? Que Deus falou com os israelitas, eles disseram: mas vamos fazer a tua vontade. Quando Deus vacilou, ele estava adorando a Baal. Os gentios, Deus não predestinou os gentios para o inferno. Deus predestinou todo homem para a salvação. Deus enviou o evangelho aos gentios para colocar Israel em ciúmes. E a mesma carta aos romanos, o apóstolo Paulo diz que a rejeição de Israel não é até o fim. Eles vão cair em si. Então nós não somos privilegiados, predestinados. Ah, não, desgraçado, vai morrer. Então a gente não precisa pregar, irmão. Porque se é por predestinação, a hora certa Deus vai dizer: não, vem. Eu quero você. Esse aqui eu não quero, não. Esse aqui não está predestinado para salvação. Eu quero esse aqui. Não precisava pregar o evangelho porque Deus predestinou. Deus não faz acepção de pessoas. E o que é que está escrito lá em Apocalipse mesmo? O que é que está escrito lá em Apocalipse a respeito de adorar o nome do Senhor? Que vem gente de que mesmo? De todos os povos, de todas as raças. Isso é tão impressionante, irmãos. Deus é tão detalhista que ele poderia resumir só em povos, né? Todos os povos, mas ele fala todos os povos, todas as raças. Mas tem povo que tem gente que não é povo, que não é nação, melhor, que não é nação, é só tribo. Deus é tão detalhista que ele diz todos os povos, todas as raças, todas as nações, todas as tribos. Porque tem povo aí que não é considerado nação, é só tribo. Deus é tão detalhista assim. Então lá nessas tribos aí Deus vai dizer assim: não, esse está predestinado para a salvação, esse não dá. Não, vai ser pregado o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porque ele predestinou todo homem para a salvação, desde a fundação do mundo. Porque eu posso te garantir, se vocês todos fossem santos, se o mundo inteiro fosse santo, e só eu fosse pecador, Jesus Cristo morreria só por mim. Ou por qualquer um de vocês. Porque Ele não quer que um pecador só se perca, mas que todos se convertam e sejam salvos. Se Ele não quer que nenhum pecador se perca, porque Ele predestinou todo homem para salvação. Agora Deus, na sua presciência, sabe quem vai ser salvo e quem não vai? Na sua presciência, no seu pré-conhecimento, onisciência, Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai? Lógico. Mas a palavra do Senhor também diz que Deus, Ele cogita meios para salvar o pecador. E quando a pessoa está viva, Deus cogita meios para salvar o pecador. Diz aí para a pessoa que está do lado: Deus cogita meios para salvar
salvar o pecador. Deus fica assim, ó, queimando a cabeça dele lá. Diz, não, esse daí precisa ser salvo. Você dá um jeito de mandar alguém fazer uma loucura para salvar esse. Eu vou contar algo que aconteceu. Já contei isso muito tempo atrás, já contei isso para vocês. Quando eu fui para São Paulo fazer o curso de pastores, a gente estava assim, uma loucura. Era o primeiro amor. E os bispos, eles davam metas para a gente de salvação, a gente saiu para evangelizar. Eu me lembro assim, ó. Eu vou dizer a ladeira aqui, mas a ladeira do Pinicão. A ladeira do Pinicão. Era o início da ladeira lá embaixo e o final da ladeira era na frente do centro de recuperação que nós fizemos o curso de pastores. Já passou uma carreta. Eu subi na janela da carreta e preguei o evangelho para o motorista. Ele aceitou a Jesus Cristo. Eu pendurado na janela assim, pregando o evangelho para ele. Ele aceitou Jesus Cristo. Irmão, Deus cogitou aquele meio para salvar o pecador. Colocou no meu coração e eu subi. Naquele dia, não sei se foi nesse dia, foi naquela semana. Naquela semana, foram loucuras que nós fizemos. Eu entrei no pátio do colégio. Vocês que não conhecem São Paulo, mas não conhecem. O pátio do colégio é uma igreja lá. Eu entrei, tomei o microfone e preguei o evangelho dentro da igreja católica. Um padre de 85 anos aceitou Jesus. Confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Como o único Senhor e Salvador da vida dele. Nessa hora eu estava pregando, não. Chamaram os guardas para me tirar. Foi. Eu falei, obrigado, você está fazendo minha segurança. Eu tirei, não. Mas eu saí, preguei o evangelho, algumas pessoas aceitaram Jesus Cristo lá dentro. Mas obviamente quem estava dentro não gostou. Mas quando eu saí, encontrei um padre já idoso, acho que foi 85 anos. Preguei o evangelho para ele e aceitou Jesus Cristo. Naquele mesmo dia, estava tendo um comício. Um dos alunos, Éder, esqueci o nome do outro. Átila, Éder e Átila. Subiu no palanque. Quem estava cantando foi o Martim da Vila. Eles pegaram o microfone da mão do Martim da Vila, pregou o evangelho para a multidão que estava ouvindo o show, e um monte de gente aceitou Jesus Cristo. O que era isso? Deus cogitando meios para salvar o pecador. Está ali todo mundo no comício, todo mundo ouvindo o som de Martim da Vila, colocou no coração de Ela e Átila e subiram lá. Nesse mesmo dia, isso foi um dia só, isso tudo foi um dia só. Nesse mesmo dia estava tendo um congresso de bruxa. Sim. Já teve outro grupo que entrou no congresso de bruxa e aí fez arraso lá dentro também. Nesse dia nós chegamos aos discípulos. Todo mundo eufórico. Aí os bispos mandam baixar a bola. Aí fala assim, olha o que está escrito em Lucas, tá? Não fique alegre porque os demônios se submetem, por isso se alegre porque o nome de vocês está sendo arrolado nos céus. Porque nós chegamos lá, chegando. Foi um dia de batalha espiritual. O bispo Rubem de Sá era o nosso bispo dessa área. Mandou a gente fazer mapeamento espiritual. E dentro do mapeamento ele disse, vocês vão fazer mapeamento, mas vocês vão para guerrear e para ganhar a alma. E aí a gente saiu, como diz outro, do ódio.
Sangue nos olhos. Deus cogitando meios para salvar o pecado. Deus cogita meios para salvar o pecador, porque Ele não quer que uma alma só se perca. Uma só. E como é que Deus predestinou para a salvação? Uns e outros predestinou para o inferno. Que Deus seria esse? Que Deus seria esse? Que predestinou uns para a salvação e outros para o inferno. O inferno e o céu é a escolha de cada um de nós. Como nós somos ministrados aqui no domingo, quem nos leva para o céu? Sou eu? As minhas atitudes? A minha confiança que eu tenho em Jesus Cristo. Não é o que diz o texto aqui? Vamos ler o texto de novo? Vamos ler? Para você, diante de tudo que foi falado, todos os versículos que foram citados. Obrigado, perdão. Vou lá para Efésios. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Jesus Cristo é que nós encontramos essa salvação. Suponhamos, tá? Vamos pensar como aqueles que dizem que existem predestinados para a salvação e predestinados para o inferno. Suponhamos que essa carta aos Efésios fosse lida só em Efésios. Então eles poderiam concluir que só eles foram predestinados para. Se ela se perdesse, se não fosse plano de Deus que o Evangelho fosse pregado a toda criatura e obviamente todos fossem salvos, essa carta se restringiria a Efésios, a Éfeso, eles leriam não, só nós somos predestinados para a salvação. Essa carta foi escrita para a gente, não foi escrita para o resto do mundo não. O Evangelho está acessível a toda criatura e deve ser pregado a toda criatura, para que todos sejam salvos. Se serão ou não, não é uma predestinação de Deus, é uma escolha de cada um. Último versículo que eu vou falar para vocês, que predestinação não tem nada a ver. Para a salvação. O que Deus falou para Caim? Se procederes bem, será. Mas o desejo é: cumpre a ti dominar. Abel foi aceito. Porque Deus predestinou Abel? Não, porque a atitude de Abel, a Bíblia diz que Deus não se agradava nem de Caim, nem da sua terra. Aí alguém pode dizer assim: e Esaú, que ele escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. Isso é questão de herança. Promessa, salvação não. Salvação não.
Tanto é que quando Esaú vai pedir uma bênção a Isaac, ele diz que o senhor só tem uma bênção só? Não pode dar duas? Não, a bênção da primogenitura, a bênção da herança, da aliança com Deus, eu só tenho uma, eu só posso dar um. Não tem nada a ver com salvação. A salvação está acessível a todo homem. Basta que creia e que aceite Jesus Cristo como seu único Senhor. Todo homem foi predestinado para a salvação. Todo homem. Amém? Vamos ficar de pé? Começa a derramar a tua vida diante do altar do Senhor, para que Deus te use para levar a salvação, para que Deus te sonde, para que Deus te quebrante, para que Deus te transforme, para que Deus te encha, para que Deus te use para você levar a salvação a todo homem, a todos com os quais você se relacionar, que você seja instrumento de Deus para levar salvação, porque Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos se convertam e sejam salvos por Ele, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra é verdade, e nós queremos nos abrigar embaixo dessa palavra, nós queremos ser envolvidos embaixo dessa palavra, para levar o Evangelho a toda criatura, porque o Senhor predestinou todo homem para a salvação. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, e naquilo que o Senhor quer me usar, naquilo que o Senhor quer te usar, para você tirar essas pessoas do inferno e conduzi-las ao céu, através da palavra de salvação, através da palavra do Evangelho, como diz em Romanos, no capítulo 10, como pregarão, como aceitarão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Deus nos enviou para a salvação, e a palavra está perto de nós, está na nossa boca, porque se com o coração creres e com a boca confessar que Jesus é o único Senhor, então a pessoa será salva, em nome de Jesus. Eu ministro a autoridade do Senhor, eu ministro a unção do Senhor, para que Deus se levante como instrumento de salvação, ou para toda criatura com a qual você ou se relacionar, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te dê ousadia, que o Senhor te dê intrepidez, que o Espírito Santo de Deus ou se mova através da tua vida, e Deus te use em autoridade para levar salvação, em nome de Jesus, para libertar os cativos, em nome de Jesus Cristo, para colocar em liberdade aqueles que estão subjugados pelo inimigo, em nome de Jesus. Eu profetizo a palavra de Isaías 52, ou sobre a tua vida, ou quão formosos são os pés daqueles que ou pregam o Evangelho sobre os montes, ou que pregam boas novas de salvação. Eu ministro essa autoridade sobre ti, em nome de Jesus, e te habilito, eu te habilito na presença do Senhor, ou na autoridade do nome do Deus vivo, para que quando você abrir a tua boca, pessoas sejam resgatadas, em nome de Jesus, pelo teu testemunho de vida, pessoas sejam impactadas, ou pelo poder de Deus. Receba essa unção, eu te habilito, porque Deus predestinou todos os homens para a salvação, e Deus quer te usar como usou Jonas em Nínive, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa autoridade, receba essa condição, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos consagrar os nossos dízimos,
dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor com alegria. Se você trouxe o teu dízimo, trouxe a tua oferta, consagre-os na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Levante a mão, declare: sai daqui nesta noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre o teu rosto, Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti, Ele te dê a paz. Vai em paz, eu te amo, Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus pela tua vida. Te espero aqui quinta-feira, se Deus permitir e quiser. Amém?